azeite e encha cada vasilha vazia, uma atrás da outra. 5. Ela saiu depois de falar com Eliseu. Entrou em casa e fechou a porta. Somente com ela e os seus 2 filhos dentro. Os seus 2 filhos levavam as vasilhas para ela as encher. 6. Quando todas as vasilhas já estavam cheias, ela perguntou ao seu filho: não tem mais vasilha? Ele lhe disse: não tem mais. Então o azeite deixou de fluir. 7. Depois contou ao homem de Deus o que aconteceu. E Eliseu disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Com o que sobrar, poderão se sustentar você e seus filhos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. O tema de hoje é muito simples. Nós queremos falar sobre o quê? O milagre da multiplicação. Amém? Amém. Queremos estudar não o que Eliseu fez, mas como fazer o milagre da multiplicação. Amém? A Bíblia diz que Eliseu multiplicou azeite, não? Amém. Da mulher. Agora nós queremos estudar como fazer. Dentro 2. Vamos sair aqui a saber e cada um vai fazer na sua casa. E vai funcionar, funciona. Vai dar tudo certo. Vai multiplicar, não sei o que multiplicar dinheiro. Tudo aí. Amém? Amém. Essa é a direção que o Espírito Santo estava a dar-me. Por isso que eu estava a mexer o telefone, estava a procurar os versículos. O Espírito Santo ia me dar. Amém? Então, vamos fazer de um jeito diferente para ganharmos tempo. Então, acho que é de sofrer e de falar um pouco muito aqui. Ok. Milagre de multiplicação. A questão é, a primeira, é como fazer. Essa é a questão mais simples para resumir o estudo, não é? Como fazer o milagre de multiplicação. Nós já lemos, tudo está aí. É só fazer e repetir. É muito fácil, está tudo ali, claro. O que Eliseu disse e o que Eliseu e o que aconteceu, não é? Amém. Mas, primeiro, antes disso, eu quero abrir mais um outro versículo. Vamos entender como é que isso vai ficar. Este versículo, onde que está? Ok. Jeremias 29, 11. Muitas das vezes, por que desse estudo? Muitas das vezes nós ficamos com muitas dúvidas sobre planos de Deus para nossas vidas, não é? E muitas das vezes pedimos muito misericórdia a Deus. Eu quero comprar uma coisa, né? Quero comprar um carro. Deus, estou a pedir tua misericórdia para Deus conseguir comprar aquilo, não é? Muitas vezes choramos muito na presença de Deus por causa de querermos coisas materiais. Agora, nós queremos entender, afinal, qual é o plano de Deus para conosco? Como é que Deus olha para nós? Será que Deus nos fez para chorarmos para Ele nos dar essas coisas? Não é? E imagine só que Deus já tem um plano de nós multiplicarmos coisas e talvez por nós não sabermos, estamos a chorar. Pode ler versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. O que Deus? Sei muito bem o que planejei para vocês. São planos para o seu bem-estar, não para causar mal. Ok. São planos de lhe dar um futuro e uma esperança. 12. Então vocês me chamarão, virão e orarão e eu os escutarei. Ok. Amém. Amém? Então, Deus já revelou qual é o plano dele para conosco. Diz que é de nos dar um bem-estar e um futuro. Quer dizer que cada pessoa que existe, que está neste lugar, Deus tem um plano. E esse plano já está aí, claro. É de lhe dar um bem-estar. Enquanto nós não nos sentirmos que estamos bem estáveis, ainda não alcançamos o plano de Deus para nossas vidas. Quer dizer, Deus não está só à espera de você fazer teus... Ele já fez plano mesmo, tipo meu filho. Mwana wangu huyu. Fez um plano, tipo, plano para bem-estar de irmão Ed. Isto. Plano para bem-estar da irmã Belinha. Está aqui. Plano para bem-estar do irmão João. Você cansa de esperar.
É o que nós queremos aprender. Às vezes estamos a esperar enquanto Deus nos ensinou uma maneira de como multiplicar as coisas. Amém? Amém? Agora, o que nós queremos ver é como se faz. Agora já vimos que Deus tem um plano. Não é? Agora a questão, vamos ver como multiplicar. Quais são as regras que ditam a multiplicação para que a multiplicação possa acontecer. Deus, quando fala, ele coloca leis. O que Deus diz são leis, são princípios espirituais, não é? Então, quando nós entendemos como é que Deus organizou as regras, as leis na arena do Espírito, podemos entender como cooperar com Deus para trazer multiplicação, amém? Eliseu multiplicou azeite, não é? Não foi só Eliseu. Eliseu multiplicou azeite, teve uma vez que multiplicou farinha. Eliseu fez isso. Jesus Cristo também multiplicou alimento, pães e peixes. Quer dizer que é algo normal já para eles lá. Faziam muito. E o que nós queremos estudar? Vamos ver as mesmas regras que eles usaram. São as mesmas regras que nós precisamos usar. E vão funcionar em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Nós lemos, onde é que foi isso? Foi em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. E eu vou proceder à leitura calmamente e vou explicar. Ok. Vou começar do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Assim diz. Os que quiserem anotar, vão anotar. Não é? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Quer dizer que era uma mulher viúva porque o marido morreu. Ponto número 2. Temia ao Senhor. Não é? Mas aconteceu outra coisa aqui. Mesmo assim que ela temia o Senhor, o marido tinha dívidas. Não é? O marido tinha dívidas. E a pessoa que o marido estava a dever veio para levar os filhos. Veio levar os 2 filhos para serem o quê? Servos. Para serem empregados lá porque está a me dever. Vamos perceber a situação, não é? Estava complicado as coisas lá. Então Eliseu disse: o que eu hei de fazer para ti? Declara-me, que é o que tens em casa? Ponto número 1. Para fazer o milagre de multiplicação, você tem que ter alguma coisa. Amém? Não existe multiplicação de uma coisa que você não tem. Imagine, eu não tenho dinheiro. Quero multiplicar dinheiro. Que dinheiro? Tem que ter, e já não é multiplicação, tem que ser milagre de criação. Porque eu não tenho. Mas, desde que você tenha um pouco de dinheiro, um pouco de alguma coisa, já tem a primeira condição para receber o milagre de multiplicar. Vimos isso com Eliseu. Disse primeiro, o que é que tem, gente? Ponto número 1. Ter alguma coisa é o primeiro passo para multiplicar. O que você tem que multiplicar, você tem que ter primeiro. Quer dinheiro para comprar carro? Tenho algum dinheiro? Primeiro. Nem que seja 20 meticais. Primeiro ponto, você tem que ter alguma coisa. Jesus Cristo, quando multiplicou pães e peixes, não disse a André: o que vocês têm para dar a essa multidão? Só que não temos nada, só temos alguns 5 pães e alguns peixes. Ele disse: ok, deixa esses vossos pães, vou arranjar uma outra coisa. Não, aí dos vossos. Mas sabia que se eles tivessem carne de vaca e chouriços, Jesus teria multiplicado carne de vaca e chouriço. Se tivesse alface e arroz, Jesus teria multiplicado alface e arroz. Mas eles tinham pães e Jesus multiplicou exatamente aquilo que eles tinham. Amém? Quer dizer, o primeiro passo para o milagre de multiplicação é ter alguma coisa. Desculpa, agora que eu tenho um copo de arroz, posso multiplicar para ser mata 25 quilos? Calma, vamos chegar aí. Vamos ver como cooperar com Deus para o milagre de multiplicação. Vamos entender. Ponto número 1 é ter alguma coisa. Agora,
Diz o quê? O que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada em casa. Tá vendo? Quando perguntam a alguém, o que você tem em casa? Eu... Não é? Primeira resposta é, não tenho? Nada. Não tenho nada. Mas tem alguma coisa sempre. Jesus, quando perguntou aos discípulos, disse, não temos nada. Depois apareceu André que disse, mas tem 5 pães. Sempre tem alguma coisa. Não é? E não. Quando Eliseu fez a pergunta, a mulher respondeu da mesma forma, não tenho. Agora, como fazer um milagre de multiplicação sem nada? Então, ponto número 2. Se você acha que não tem nada, descubra o que você tem. Porque a mulher disse, não tenho nada, senão, quer dizer, tem alguma coisa. Senão uma botija de azeite. Aí o problema do mano João está em Bainari. Já que multiplicaram o azeite lá, e o meu arroz. É só chegar ali em casa. Vamos entender, é um princípio espiritual que vai funcionar para muita coisa. E funciona de verdade. Amém? É um princípio sobre fazer planos. Lembra que lemos um versículo sobre os planos que Deus tem para nós? Vamos ligar tudo aqui. Ok. Disse que só tinha uma botija de azeite. Não sabemos se era 5 litros, 2 litros. Não sabemos. Mas dizem que era uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Ela tinha uma certa quantidade de azeite. Primeiro dissemos o quê? Tens que descobrir o que você tem. Depois de descobrir o que você tem que arranjar vasos para colocar, dividir o que você tem. Ok, agora vamos lá desmanchar isso, senão vamos pensar arroz e azeite. Ok. O que Deus quer nos dizer com isso? Com o milagre de multiplicação. É assim. Os vasos vazios que a mulher trouxe, mandaram para procurar, é uma coisa simples. Ela tinha que colocar azeite um pouco em cada vaso. Ok. Os vasos que a mulher procurou, vasos vazios, sabe, representam o quê? Problemas. Áreas de problemas que nós temos. Por exemplo, quero pagar faculdade. Por exemplo, imagine que Nath está na faculdade, né? Queremos pagar mensalidades de Nath. Queremos comprar um carro. Queremos fazer o quê? Construir uma casa. E nós sabemos que no salário que nós temos, não é possível. Não chega. Não é? Mas nós queremos fazer. E não, como é que nós vamos fazer? Quer fazer carro, quer fazer casa, quer fazer... Mas você não tem dinheiro que chegue para fazer aquela coisa. E não, como é que você vai fazer? Então, essas áreas em que você não tem como suprir, que você não tem como pagar, que você não tem como encher, são os nossos vasos vazios. Então, ponto número 3 é descobrir quais são os teus vasos vazios. E o que são vasos vazios? São áreas em que você tem necessidade de fazer alguma coisa. Muitas das vezes, irmãos, Deus não faz coisas porque nós nunca paramos abrindo espaço para Deus fazer. Quando é que você parou de dizer, eu quero comprar carro? Nunca. Mas espera que um dia Deus me desse um carro. Como? Deus trabalha pela fé. E nós precisamos ter fé a respeito de alguma coisa. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Mas imagine se eu nem imagino, vai fazer muito mais do que o quê? Não é possível. Então nós temos que ter a capacidade de querer alguma coisa. Querer alguma coisa. Você saber que eu quero isto. Não tenho dinheiro, mas eu quero isto. Ter um foco, ter uma meta, ter um plano, ter um projeto que você traçou. Não espera o dinheiro para fazer plano de casa. Faz o plano de casa, procura saber quanto é que é pagar mestre, quanto é que é blocos, quanto é que é ferro. São teus vasos vazios que você está a recolher. Coloca. Agora, o quarto passo é o mais simples. O que a mulher fez foi levar a vasilha, o azeite que ela tinha na botija, né?
ir colocando de vaso em vaso. Então, isso chama-se o quê? Colocar uma semente de fé. Passo número 4. Colocar uma semente de fé. O que você faz? Tenho 5 meticais para casa, que quero fazer 10 quartos. 5 meticais. Separa o valor. 5 de quartos. Esse 10 é de carro. Esse 2 é de faculdade. Esse 11 é de... Separa o valor em 2, 3, 4 meticais mesmo. Mas você quer fazer alguma coisa, separa. Amém? Porque quando você coloca um pouco de azeite na vasilha, existem duas coisas. A mulher não podia, Deus não podia multiplicar. Lembra que a mulher tinha azeite? Eliseu não orou pela mulher, não disse nada. A mulher tinha azeite em casa dela. E tinha dívidas, mas não conseguia pagar. Eliseu disse, arranja vasilhas, coloca um pouco em cada vasilha. E as vasilhas, o que a mulher tinha... Deus, aqui tem duas partes. É o que você tem que fazer e o que Deus tem que fazer. Se nós não fazermos nossa parte, Deus não terá como fazer sua parte. Não é? Você não tem nenhum plano, não projetou nada, não quer fazer nada. Tem que trazer planos delineados. Deus sempre insistiu comigo isso. É mais, você quer fazer coisa X sim, mas nunca faz plano. Existe uma diferença, duas coisas. Aí vocês vão ficar milionários se pegarem isso. Existem duas coisas. Existe ideia e plano, são coisas diferentes. Uma ideia, Deus não entra para te ajudar a fazer. Mas um plano, Deus entra para te ajudar a fazer. Agora, qual é a diferença de ideia e plano? Ideia é que estou a pensar, por exemplo, agora estou a pensar em ter uma casa grande. É uma ideia, não é um plano. Um plano é quando eu escrevo. Quero fazer uma casa. Queres casa aqui, tipo? Imagina Deus quer trazer, Deus, eu quero casa. Deus fica, quero mococo, quero baraguinho, quero ndomba, quero o quê? Tem muitas, não é? Qual é a casa que você quer? É uma ideia, Deus não entra no processo. Quando é que Deus entra? Deus não ajuda nossas ideias, Deus ajuda nossos planos. Você escreve, quero casa tipo 2. Que tipo de tipo 2? Ah, tem que ter uma flex. Ah, ok. Ok. Tipo 2, mas quero tipo 2 de camisa. Ah, quero arranjar pedreiro. E você sabe que não tem o dinheiro. É onde está a fé. Aquela mulher sabia que aquela botija não tem capacidade de encher todos aqueles vasos. Mas ainda assim foi mandar recolher o quê? Vasos. Para fazer o quê? Ia dizer, você é profeta, está maluca. Eu não tenho azeite aí que chega para essas botijas. E o profeta, lembra que o profeta não lhe disse quantos vasos trazer? Deus não tem limites para ele. Você que tem limites. Disse não muito, não pouco. O profeta disse não pouco. Ela disse, Deus, até onde a fé dela vai? Até aqui? Talvez. Nossa fé vai até um limite. Imagine só, a Bíblia diz, batei e abrir-vos, pedi e receber, buscar e achar. Imagine que Deus nunca diz que porta você deve bater. Deus nunca escolhe a porta em que você deve bater. A missão de Deus é dizer, você bate e Ele vai abrir. Mas nunca Lúcia vai escolher dizer que quer bater porta de presidente. Mas Deus não escolheu a porta que ela deve bater. Agora, quem escolhe a porta para nós batermos? Somos nós. E você diz assim, se Deus pelo menos me ajudasse eu a ser jardineiro, ou pelo menos a pegar peixe, não é? E você vai nessa direção e Deus faz o quê? Abre portas. Vê alguém te dá um chininho ali. E as coisas estão a ser abençoadas ou não? Estão. E amanhã você encontra outro que está num carro grande. Você diz, mas Deus. Não é? Mas Deus, eu mesmo. Porque eles dizem que começou do nada, mas eu. Ei! A vida escolhe. E você nunca fez plano de ser uma coisa superior. Não importa onde você está, o problema você tem que ter um plano do que você quer ser. Deus não entra em ideias, entra em planos. E não, quando você traz o número de vazias, você é a mesma coisa, você escolhe a porta que você quer. Por exemplo, eu conheço alguém, que não vou dizer o nome por segurança, que Deus me disse assim, esse é um jovem da ADA mesmo, de Vilanculos, não vou dizer o nome só por segurança. Deus me disse assim, eu até falei com ele, eu próprio falei com ele, senão vou lhe perseguir irmãs. Ele está fora do país agora, eu próprio falei com ele.
Porque ele mandou mensagem no WhatsApp, conversa comigo. Ele me disse, sabe, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Não é? Ele tem sonhos muito grandes. E ele tem tido sonhos de coisas muito grandes por causa dos planos que ele fez. Não é? Muito grandes. Então ele me ligou e disse, eu não sei bem, estava confuso. Eu disse, olha, Deus quer que você seja presidente do país chamado Moçambique. Você imaginar? Um jovem, porque eu sou mais velho. E é o plano, ele fez um plano na sua vida sobre coisas grandes, sobre a política de Moçambique. E ele tem um choro no seu coração sobre esse país não pode permanecer assim. E Deus quer que ele seja o quê? Por quê? Porque ele fez um plano, ele teve uma ideia, ele trouxe ele achou que é possível. Se eu mostrar, eu já dormi até em casa dele, em Vilanculo. Se eu te mostrar, tem uma andombinha de nada ali, tem uma outra casa ali, o pai dele é de um diácono ali. Pronto, mas ele está a estudar fora do país agora, teve uma bolsa. Mas ele, desde muito que eu lhe conhecia, ele tinha esse plano. E Deus entrou no plano dele. Mas tem outros gemelos, estão aqui, não estão fora do país, porque nunca fizeram planos de estudar fora do país. Fizeram planos de casamento, é por isso casaram. Estás a ver? Se tivesse feito plano de dinheiro, estás a ver? E não, se tivesse feito plano de ter muito dinheiro, já poderia estar no muito. Mas disse que, eu quero cá. Deus fez o quê? Em 2 meses só conseguiu aparecer todas as coisas. Amém? Porque foi um plano. Quando eu marquei, eu disse, não tenho dinheiro, mas vou fazer. E não, Deus participa dos nossos planos, não das nossas ideias somente. Agora, que nós queremos prosseguir, você deve ter a ambição de escolher portas. Há portas para ti, muitas coisas que Deus pode fazer você ser. Mas você diz, eu, filho de Mambelinha, eu, no máximo que eu posso fazer é ser enfermeira, ou ser professora, ou médica, é o máximo. Ser diretor da escola, cheio aonde? Não é possível. Então, você simplesmente escolhe a porta que é para, e você bate, e Deus faz o quê? Abre. Amém? Amém. Agora, continuando. Deus disse, aliás, a mulher colocou azeite na botija. Nós dissemos que botija eram as dificuldades, lugares de necessidade. Eu disse, separa o valor. Você quer fazer uma coisa? Começa, você sabe que não tem condições de fazer uma casa tipo 2, com o salário que você tem. Começa a separar 50 meticais, guarda, isso aqui é de casa. Aquele dinheiro, mesmo dizerem que acabou tudo em casa, aquele dinheiro não se mexe. Aquele dinheiro não é teu, é de casa. Porque muita gente não sabe não ter, esse é o problema. Você tem que saber não ter. Saber não ter não significa que você não tem qualquer coisa. Amém? Não ter significa que às vezes, por exemplo, é um dinheiro que já está programado. E esse dinheiro programado mexe-se também. Quando é que mexe o dinheiro programado? Quando Deus revela, olha, tem uma necessidade, tira aquele teu valor que você guardou lá. Usa para coisa X. Tira, não se preocupe. Mesmo dizer tira tudo. Não se preocupe. Deus. Mas quando tu tens um plano, 50 meticais é para eu guardar, final do mês vou guardar 50 para casa. Você sabe que vou viver todos os séculos dos séculos. A guardar 50 não vai chegar para casa. Guarda. Você ora a guardar o dinheiro aí. Então o que vai acontecer? De onde é que vir a multiplicação? Deus vai trazer dinheiro, vai trazer bênçãos, vai trazer provisão. Para aquelas áreas onde você colocou as vasilhas aquelas. De repente, porque você teve plano de casa, teve plano de carro, teve plano do quê? Deus vai dizer que no trabalho dele era professor. Mas ele tem plano de casa, okay? Como professor ele não pode fazer aquilo. Então, do nada você deve vir no trabalho e disseram que ele foi promovido para ser diretor, por exemplo. Com o salário de diretor ele já consegue, mas Deus não estava para lhe promover sem ele ter plano, porque ele não tem nenhum plano. Por exemplo, eu próprio fiz planos num tempo que eu ainda nem estava trabalhando. Quero fazer isso até dia X, isso até dia X. E quando eu queria voltar para o trabalho, havia concorrido outras coisas que estavam para sair até. Quando eu quis voltar para o trabalho, eles ligaram, disseram, volte para o trabalho, mas nós temos novas propostas de ti. Mexeram um pouco nos salários, aumentaram um pouco. O salário foi cair no exato valor que eu disse, pastor, eu queria meu salário pelo menos
Eu até já me arrependo. Por que eu disse pouco? Eu disse pelo menos meu salário daqui, chegar pelo menos aqui. Deixa ver. Eu disse, eu só queria pelo menos chegar aqui. Já seria pelo menos qualquer coisa. Por que não adianta um pouquinho só? Nem faltava muito. E de fato me ligaram já para o próximo contrato. Nós queremos mexer teu salário, pelo menos vamos te dar tanto. Por quê? Porque eu fiz um plano de que eu queria aquele salário. Não é? Mas agora, Emerson, vou dizer, quero um salário de 1 bilhão. Posso fazer isso? Podes. O que limita se vai acontecer ou não? Minha fé. Você sozinho, mesmo agora que eu falei de 1 bilhão, você sozinho disse, quer dizer, a tua fé não cresceu ao ponto de você crer que pode receber 1 bilhão. Não é? Então Deus não pode te dar 1 bilhão. Então começa com o pouco que você consegue crer. Eu consigo crer que Deus pode me dar 20 mil. Eu consigo crer que Deus pode me dar 10 meticais. Amanhã você já tem 10, diz que eu consigo crer que Deus pode me dar 50. Você chega no nível de 50 e diz que por que não 100? Você vai desenvolvendo tua fé. Você acordar hoje, não tem nem um pão. 1 bilhão. Se você não tem essa fé, mano, vai ficar todos os dias a orar 1 bilhão. 1 bilhão nunca há de chegar. Não é? Então, quando nós colocar o azeite na botija é o que? Separar um pouco de valor para cada plano. E não mexer. Quando você mexe, significa uma coisa. Significa que você não está a ser sério. Que você não crê de verdade que Deus pode te dar aquela coisa. Você está a recuar. Você próprio não está a crer que vai para frente o assunto. Você próprio não está a ser sério. Deus também entende a mensagem. Essa aqui ainda não quer casa, de verdade. Ele ainda não. Eu tenho umas moedas, acho que é 25 meticais. É de casa. Não é de casa de aluguel, é da minha casa. Guardei 25 meticais. Está num papel, embrulhei. 25 meticais de casa. Não acabaram o que em casa. Eu nunca mexo aqui. Não é 25 mil. Não, 25 meticais de 25 meses. Não está no banco, está num papel enrolado. Esse 25 é de casa. Assim eu vou orar por aquele dinheiro. Pai, meu dinheiro de casa está aqui. E eu ter 100, vou colocar aí. Eu ter o quê? Vou colocar aí. Então Deus vendo a fé. Deus vai fazer a outra parte que aconteceu com a mulher quando pôs um pouco de azeite nas botijas. O azeite multiplicou. Não espere chegar lá, vunguluçar o papel e encontrar que já é 1 milhão. Não é? Mas espere, porque você mesmo pode fugir. Estão a ver? Mas Deus próprio há de abrir portas em áreas que você nem imagina para suprir aquela tua necessidade que você programou. Amém? Hoje não vamos demorar aqui. Versículo 5 diz, partiu pois dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, fecharam a porta sobre si. Também aprenda a fazer segredo coisas. Fechou a porta sobre si com seus filhos, chamou vizinhos? Não. Fez lá dentro. Porque às vezes as pessoas que você lhes conta são feiticeiros. Sabe, eu agora tem um jovem que apareceu, quer me casar. Ok, queremos. Aprenda a fechar a porta sobre si. Guardar também um pouco os seus planos. Não contar de qualquer maneira a qualquer pessoa. Aprender a fazer o quê? Fechou a porta sobre si e seus filhos. Ok? Versículo 7 podemos não ir. Agora, para terminar, queremos dizer o quê? Quais são os empecilhos? O que faz com que não recebamos o milagre de multiplicação? Ou o que faz com que nossas finanças pareçam estar sempre bloqueadas, enquanto Deus disse o quê? Planos dele para conosco são de bem, de dar-nos um futuro, não é? Ou acho que um versículo só é suficiente. Ok? Estou a abrir minha Bíblia, estou a encontrar a feiticeira, não deixarás viver, mas não é parte do assunto. Ageu, alguém? Ageu, capítulo 1, versículo 7 até 9. Queremos sair. Mas estou a apagar, a feiticeira não deixarás viver. Ageu. Não, você não está vendo, está aqui abre. Tá vendo? São aqueles livros que você nunca abre. Tá vendo? Como custa? Ageu, Velho Testamento, abre novo.
Mas começaste de lá do novo, lá. Eu já abri. Ageu. Depois de Isaías, Jeremias, o que? Mais pra frente. Lá onde tem maldaçofonia, tem Ageu. Ageu está depois de Obadias, Joséias, Lamentações, tudo aquilo. Passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, passaram tudo isso aí. Oséias, Joel, Amós passa, Obadias passa, Jonas passa, Miqueias passa, Naum passa, Sofonias passa. Depois de Sofonias, vem Ageu. Capítulo 1, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 7. Tomem muito cuidado com o que vocês estão fazendo. 8. Vão até as montanhas e tragam madeira para reconstruir o templo, e eu ficarei contente com este templo e receberei glória nele. Continua. Até 9. Vocês esperavam uma grande colheita, mas foi pequena. Depois, quando vocês armazenaram as suas casas, eu soprei e fiz com que tudo acabasse logo. Por quê? Porque a minha casa está em ruína enquanto vocês se dedicam às suas casas. 10. Por causa disso, o céu não tem mandado nem um pingo de chuva e a terra não tem mandado nenhum dos seus frutos. Continuar? Não. Percebemos, né? Deus estava a dizer o quê? Que nós temos brigado muito mal, não é? E ele dizia que nós temos olhado muito para nossas... E a casa do Senhor estava o quê? Destruída. Significa, não é só casa, assim que estamos a falar de construção na igreja, mas as coisas do Senhor. Nossa vida, se nós queremos viver para com Deus, temos que ter planos sobre o que nós queremos fazer na casa de Deus. Às vezes pode ser uma cadeira, você tenha foco em alguma coisa. Tem algum plano na igreja, busque cooperar. Tira o que você tem, não tira o que você não tem. Aquele pouco que você consegue dar a Deus é muito importante. Você está a cooperar com Deus. Imagina, Deus está a dizer que é possível você estar a trabalhar para bolsos furados. Você colher e ir guardar em casa, depois se sangue. Primeiro diz que colhe pouco. E essa pouca colheita que você colhe, quando vai pôr em casa, diz que eu sopro para desaparecer. Por quê? Diz porque não temos olhado a casa. Não é? Domingo, oferta, pula. Não sabia. Então, sempre que você olha a casa do Senhor, eu aprendi, tem uma mãe diaconisa, sabe o que eles faziam quando eu estava, onde que é isso? Em Vilanculos. Aquela mãe me ensinou uma coisa, ela nunca saía de casa sem preparar a oferta. Nós quando chegamos na igreja, a oferta é quando assustamos. Ih, oferta. Apanhamos aqueles 5, 2 e damos. Ela não. Quando eles querem sair de casa, a família parava, procuravam o que nós vamos dar. Tiravam, recolhiam o dinheiro, davam, oravam pela oferta. Quando vinham na igreja a oferta, eles, é um dinheiro que eles separavam antes. Oravam, tá? Na igreja, eles já separaram, eles já sabem o dinheiro de oferta. Nós vamos na igreja, nós vamos. Né? Amém? Outro problema que eu tinha pessoalmente, eu sempre chegava na igreja, eu sempre não tinha dinheiro. Porque eu me esquecia de dinheiro sempre. Eu comecei a pensar, por que eu me esqueço sempre de dinheiro quando é na igreja? Mas outros sítios nunca esqueço. Sempre deixei. Mas eu tenho um sistema. Quando eu saio, pelo menos em Amatanda, como o caminho para a igreja passa da TM, sempre saio de casa, passo da TM. Porque sei não tem dinheiro. Levando dinheiro, vou para a igreja. Dificilmente vou com aquele dia da igreja. Se você está troco, graças a Deus.
Vai lá, programa. Aparece o programa e acaba lá. Mas Deus é bom. E enquanto você dá a Deus. Então, em outras palavras, não estou dizendo dar na igreja ou não dar na igreja, mas tenha uma vida de amor. Ou não uma vida que você só pensa nas tuas coisas. Só ajudar o irmão, ver que o irmão está em necessidade, o irmão está em necessidade. O irmão Lourdes está em necessidade, você poder comprar um chinelo e dar àquela pessoa. Por exemplo, irmã, lhe darem um sumo, irmã, Belinha, porque está doente. É uma necessidade, você não está a pensar só coisas da tua casa. Porque a Bíblia diz que quando vocês fizeram isso para esses pequeninos, fizeram a mim. Quer dizer, você pode estar a deixar Jesus em casa, doente. Jesus em casa, ir na igreja. Quer dizer, Hossana, enquanto Jesus está doente, você não lhe visita. Jesus está preso, você não lhe visita. Jesus está em necessidade. Chegar lá no céu, eu ia na igreja. Chegar lá, Deus dizer o quê? Quando eu vim na tua casa, tentei, você nunca me visitou, nunca. Porque Jesus está contigo em todo o sítio através das pessoas que Deus envia para você. Que nós vemos necessitadas. Então, você pode dar dinheiro a Jesus, sem ir entregar na igreja. Porque você lhe encontrou sem chinelo, você comprou chinelo para Jesus. E aquilo cria bênçãos para a tua vida. Não é? Amém? Então nós queremos encerrar, dizermos, o ensino era isso, como fazer o milagre de multiplicação. Então a multiplicação vem a partir desses princípios todos que nós seguimos. Se nós seguirmos para nossas vidas, eu estou a dizer isso porque eu recebi essa revelação já faz acho que uns 2 anos, mas funciona de verdade. Portas se abrem, às vezes pode se abrir uma porta de um emprego que você não imagina, ou porta de um negócio que você não imagina, só porque você decidiu fazer alguma coisa. A tua fé. Eu reclamava muito por uma coisa. Eu dizia, eu estou a trabalhar para Deus, mas não estou a ver ainda o que está acontecendo da minha parte, porque eu continuo a gastar muito do meu dinheiro para o serviço da casa de Deus. E não fica quase nada para mim. Já ouvi outro irmão que dizia que olha, eu ainda nem consegui, nem tenho casa, mas eu estou a trabalhar. E acabou abandonando o trabalho dele para Deus, porque não percebeu que Deus, ele não tinha plano, ele estava à espera de um dia Deus lhe tirar dali e lhe dar um trabalho grande. Está a ver? E Deus podia, e pode, mas ele poderia ter que esperar muito. Enquanto ele podia, no mesmo tempo que ele está a gastar, como ele diz, está a tirar muito dinheiro para a igreja, fazer planos de coisas grandes, e ao mesmo tempo que ele está a trabalhar para uma mão para Deus, Deus poderia estar a providenciar grandes coisas para ele, mas ele não tinha plano. Não tinha plano de quer fazer casa, quer fazer o quê? Tinha ideia todo mundo tem. Nós temos aqui, um dia ter uma... Todos temos ideia. Mas se você já foi perguntar quanto é que é um terreno, quanto é que é um tijolo, quanto é que é isso, já escreveu, isto e aquilo. Aí você tem um plano. E Deus vai entrar no teu plano, não na tua ideia. Amém? Então nós queremos nos colocar de pé. Queremos orar. Estaremos orando perante Deus. Queremos dizer, Deus, toque em nossas mentes, toque em nossa visão. Capacite-nos a fazermos o milagre de multiplicação. Exige disciplina, exige fé, exige nós termos nossas sementes guardadas, exige nós trabalharmos com amor perante Deus, mas queremos fazer isso, queremos ter uma vida de multiplicação perante Deus. Eu já estou a ver muitas coisas, mas queremos orar perante Deus. Deus vai nos capacitar, vai nos dar graça.